Bom, assunto: multiplicação e divisão de um número complexo na forma trigonométrica. Então, nas aulas anteriores, a gente viu como converter um número da forma algébrica para a forma trigonométrica. A escrita da forma trigonométrica de um número é o módulo do número, né? Então, o nosso ρ, vezes o cosseno do ângulo, mais i vezes o seno do ângulo. Então, essa é a nossa escrita na forma trigonométrica. E a gente também aprendeu a fazer a volta, né? Se eu tiver a forma trigonométrica, como eu faço a algébrica. Bom, hoje a gente vai fazer operações de multiplicação e divisão com dois números complexos. Então, aqui no exercício, né, o exemplo que a gente vai dar já, primeiro a gente vai definir a fórmula. A multiplicação de dois números complexos na forma trigonométrica, ou a divisão, né? Então aqui Z1, Z2 é a multiplicação, Z1 dividido por Z2, né? Que como forma de fração é a divisão, mesma coisa. A gente pode associar algumas coisas que a gente já viu. Lembrando das propriedades de potenciação, na propriedade de potenciação diz o seguinte, que toda vez que eu multiplico bases iguais, eu somo expoentes. E quando eu divido bases iguais, eu subtraio expoentes. Então, você pode fazer uma analogia com isso para facilitar na hora de você lembrar dessa forma. Então, quando eu vou multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica, eu vou multiplicar os seus... deixa eu pegar aqui. Multiplicar os seus... multiplicar os seus módulos, ó. Então, multiplicar números complexos é multiplicar os seus módulos. E como é multiplicação, eu disse para você fazer uma analogia, eu somo os ângulos. Então, se eu estou multiplicando Z1 por Z2, eu vou multiplicar os módulos de Z1 e Z2 e vou somar os ângulos. Então, cosseno da soma dos ângulos, né, que é o ângulo θ1 mais θ2, e vezes o seno da soma também, do ângulo 1 e do ângulo 2. Então, não é difícil de guardar essa regrinha, né, para definir a fórmula. Multiplicação, multiplica módulos e soma os ângulos. Quando nós vamos fazer uma divisão, nós também temos que ter em mente que na divisão o denominador não pode ser zero, senão não haverá divisão. Então, quando eu divido um número complexo 1 pelo 2, o Z2 aqui, né, nosso segundo número complexo, ele não pode ser zero, senão não vai acontecer a divisão. Como funciona? Da mesma maneira que eu disse para vocês, a gente pode fazer uma analogia. Quando eu divido números complexos, eu divido os seus módulos e subtraio os ângulos. Multiplicação, somamos os ângulos. Divisão, subtraímos os ângulos, né? Então, dá para fazer essa analogia com a potenciação. Bom, vamos fazer o exemplo para a gente ficar mais claro. Então, foi dado aqui dois números complexos. Esses dois números complexos são: o Z1 é 2 vezes o cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Lembrando que π sobre 4 é 180 por 4. Então, a gente tem aqui 45 graus. E o número complexo 2 é 3 vezes o cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. π sobre 2, 180 por 2, 90 graus. Então, eu já sei quais são os ângulos, já tenho os módulos. Agora eu vou aplicar a fórmula que nós acabamos de falar. De novo, não tem segredo. Se eu vou multiplicar dois números na forma trigonométrica, eu vou multiplicar os seus módulos. O módulo do Z1 é 2. O módulo do Z2 é 3. Uma multiplicação simples, vezes o cosseno da soma dos ângulos. Então, o cosseno da soma dos ângulos
é o ângulo 1, que é π sobre 4, mais o segundo ângulo, que é π sobre 2. Isso eu fiz para cosseno. Vamos lá para a fórmula. Mais I vezes o seno. O I, porque a gente está falando da parte imaginária, poderia estar no final, né? Mas a gente sempre coloca ali no início. Então, é uma soma da segunda parte. Então, guardem isso. Então, mais I vezes o seno desta soma. Eu vou colocar a soma aqui entre parênteses. Vamos fazer assim. Vou trocar aqui por um colchete. Organizar melhorzinho aqui para vocês depois visualizarem. Eu vou recortar aqui já. A gente faz assim, para facilitar. Então, aqui vai ser um parêntese, que é a soma dos ângulos. E a gente fecha tudo aqui com um colchete. Para ficar mais fácil a visualização e organização. Então, o que eu preciso fazer para resolver agora é descobrir quanto é essa soma. Bom, esse resultado é 2 vezes 3, que é 6, vezes o cosseno. A gente vai chegar no resultado. Essa soma eu vou fazer aqui do lado e depois eu... A gente tem π sobre 4, mais π sobre 2. Você vai falar assim, mas quanto é isso? Eu sei que aqui é 45, aqui é 90, então é 135. Se você já sabe quanto é em radiano 135, já dá para escrever. Mas se você não sabe, vamos para alguns métodos de resolução de fração. Você pode tirar MMC, tradicionalmente, né? De 4 e 2 é 4, dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 4 por 4, 1, vezes π é π. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes π é 2π. Então, você chegou lá na resposta. 3π sobre 4. Eu sei que 45 graus, 135 é 3 de 45. Poderia ter feito isso. Tá? Uma outra maneira vou fazer algumas maneiras para vocês aqui. Fazer um parêntese para resolver soma. Lembre, eu tenho uma soma que é uma fração. Isso vale para números, tá? Vale lá na álgebra, é a mesma coisa. Escritas diferentes. Vou fazer 3 maneiras diferentes, só para vocês visualizarem. Qualquer uma que vocês fizerem dá certo. Então, uma técnica que você faz é o seguinte. Faz multiplicações, ó. 4 vezes 2, 8. π vezes 2, 2π. Daí você multiplica em cruz em cima. Multiplica embaixo, multiplica em cruz dos dois lados. Então, aqui eu tenho 4π. Então, eu tenho 2π mais 4π, eu tenho 6. 6π sobre 8. Eu tenho 6π sobre 8. Se você simplificar agora, você chega no 3π sobre 4. Então, uma maneira, tá? Multiplica embaixo, depois multiplica em cruz e resolve. É a mesma coisa. Ou, tem uma outra maneira, se eu vejo o denominador 4, para eu fazer na soma o 2 virar 4, eu multiplico por 2 e multiplico por 2. E aí você sai direto. π mais 2π, 3π. Embaixo é o denominador que eu queria é que fosse 4. Né? Se eu tenho 4 aqui, eu já tenho a soma. Na soma,
mantém o denominador e soma os numeradores. Isso vale para adição e vale para subtração, tá bom? Só para a gente recordar aí para ação, tá bom? Vamos voltar aqui então. Então, resolvendo essa soma, eu descobri que dá 3π sobre 4. E aí é só trocar, gente. Não tem segredo. Mais I vezes o seno de 3π sobre 4. Então, multiplicar na forma trigonométrica, na verdade, talvez o trabalho que vocês tenham aí é fazer essa soma de frações que talvez apareça para vocês. Se fossem dados em relação a graus, era só somar 45 mais 90, 135 e acabou. Como aqui está em radianos, você faz a soma e dá a resposta em radianos. A mesma coisa eu vou fazer agora para divisão. O que acontece na divisão? Divisão de dois complexos na forma trigonométrica é dividir seus módulos. Então, vou pegar Z1, que é 2, e dividir por Z2, que é 3. Então, aqui está um módulo. Vezes. Aí eu vou ter que fazer o quê? Divisão é diferença, é subtração. Para facilitar a minha vida aqui, eu vou fazer assim. Né? No computador facilita muitas vezes. Né? Tem que escrever tudo de novo. Aqui, eu vou fazer agora trocar a operação. E tem um cuidado que a gente tem que ter agora. Quando é soma, é mais tranquilo. Mas quando é subtração, a gente tem que tomar um cuidado aí. Então, eu peguei o módulo do Z1, dividi pelo módulo Z2, e eu sei que quando eu faço divisão, eu subtraio os ângulos. Então, quem é o ângulo 1 e quem é o ângulo 2? O ângulo 1 é o do Z1 e o ângulo 2 do Z2. Só quando eu fizer essa subtração do ângulo, eu vou ter 45 menos 90. 45 menos 90 não é só 45, né? Ele vai dar menos 45. Então, aqui 2/3, não preciso mexer. Deixa em forma de fração, tá bom? Não precisa dividir. A não ser que dê para dividir, você divide. Caso contrário, você mantém. O que vai acontecer agora? Vou aproveitar esse pedaço aqui, já para escrever aqui embaixo. E apagar os ângulos. E agora, quanto é menos 45? Como eu faço para calcular menos 45? Então, nas aulas anteriores, nós tivemos lá a aula de redução ao primeiro quadrante. Vamos entender. Eu vou fazer aqui graficamente, né, um desenho, para a gente visualizar o que está acontecendo. Deixa eu só fazer aqui uma representação do ciclo trigonométrico. Acho que facilita bastante a visualização. Vamos lá. A ideia aqui é que eu tenho 45 graus, né? Eu tenho um ângulo de 45. Teria aqui um meio, né? Entre 0 e 90. E eu volto desse ângulo 90 graus. Eu tiro 90. Então, isso quer dizer que esse ângulo vai parar aqui embaixo. Né? A gente tem essa visão de que se eu tinha 45
e voltei 90, eu voltei 45, e então ele vai ficar menos 45. Eu nem vou fazer a continha ali, se você fizer da mesma coisa, tá? Então, menos π sobre 4. Se você fizer a volta, né, da continha, de π sobre 4 menos π sobre 2, tirar o MMC, você vai encontrar aí, por um método direto, como eu fiz, fazer um método direto, multiplica por 2, multiplica por 2, você vai ter π menos 2π, vai dar menos π, embaixo é 4, né? A gente fez os denominadores ficarem iguais. Então, essa é a ideia. Então, menos π sobre 4, a gente sabe que a gente pega da origem e volta menos π sobre 4. Agora, quanto equivale π sobre 4 de forma positiva? É voltar de 360 a 45. Então, eu sei que eu vou voltar aqui 45, e ele em graus, só para a gente imaginar visualmente aí, ele é a mesma coisa que 315. Agora, como eu represento 315 em radianos, né? Para a gente pegar ele na forma positiva. A gente sabe que se eu continuasse aqui, eu teria a divisão dos 4 quadrantes em 8 pares. Então, eu tenho 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4. Então, é uma forma de você definir que ângulo é esse na forma positiva, tá? Então, no nosso caso aqui, 315, você também pode usar a técnica de conversão para radianos, e aí você vai descobrir que é 7π sobre 4. Então, o ângulo que a gente está procurando aqui é o menos π sobre 4, é o menos 45. Só que na forma positiva, ele é 7π sobre 4. Então, o que a gente acaba usando são conhecimentos anteriores, por isso que é importante. Se você não assistiu ou assistiu parcialmente, assista o vídeo sobre as transformações, né, de conversão, as posições no ciclo trigonométrico, isso é importante para que você possa fazer. Então, multiplicação e divisão não tem muito segredo. Multiplicação, multiplicamos os módulos. Divisão, dividimos os módulos. E em relação aos ângulos, multiplicação, vamos somar. Em geral, não vamos ter muito problema com isso, né, de fazer algum tipo de conversão, a não ser que ele ultrapasse 360, mas, caso contrário, é bem tranquilo. Na subtração que a gente tem que tomar cuidado. Se o primeiro ângulo é menor que o segundo, ele vai ser negativo. Logo, ele vai estar fazendo sentido horário no nosso ciclo trigonométrico, e aí eu preciso verificar ele de forma positiva, tá bem?